Fala galera, bem-vindo ao segundo dia da Semana da Embalagem. Tô bem feliz de ter vocês aqui comigo de novo. Quem tá vindo hoje, mas não viu ontem, gente, tá gravado, só ir lá e ver depois, tá? São assuntos muito legais, muito interessantes. Hoje a gente vai falar sobre cores aplicadas na embalagem e como que você consegue estar imaginando e pensando em qual cor que você vai escolher para o teu projeto e o porquê. Então, tem algumas perguntas que é muito bom a gente fazer antes de sair aplicando e testando cor, tá? São coisas mesmo referentes, até mesmo pontos de venda, público-alvo. Então as cores, elas despertam sensações, elas despertam contrastes, despertam realmente, ela tem o poder de afastar o consumidor ou aproximar o consumidor a comprar o produto. Então isso, as cores em uma embalagem, ela é mega importante, quanto a cor é para uma ilustração, quanto a cor é para um 3D, quanto a cor é para um cinema, enfim, tá? Então se preocupem muito, porque se o teu produto for com uma cor errada para uma gôndola, esse produto pode não vender, tá? Então essa aula vai ser mega importante. Eu tenho certeza que vai ser um baita aprendizado. Pega a caneta, pega o papel e anota, que vai ser demais. Galera, e quem estiver assistindo, compartilha no Instagram, me marca lá no History, tá bom? Que eu vou estar compartilhando. Valeu, galera, espero que vocês gostem. Bora lá então para a segunda aula do dia. Fala galera, na aula de hoje a gente vai falar sobre cores, tá? Como que você vai aplicar as cores nas embalagens. Então a gente vai aprender a forma que a gente deve pensar e como que as cores elas comunicam diretamente para o público, ela desperta realmente sensações e como é muito importante a gente escolher a cor certa para nossa embalagem, tá? Bora lá então para a segunda aula da Semana da Embalagem. Galera, a gente vai falar hoje então sobre cores na embalagem, tá? A gente vai aprender princípio básico de contextos de como que a gente deve trabalhar com cores pensando nas embalagens. Bom, galera, então nessa aula aqui a gente vai falar sobre cores, né? Então quem trabalha com ilustração, com 3D, com marcas, né, sabe que as cores elas transmitem sensações, né? Elas transmitem um significado muito forte. Além da tipografia, né, e todo o contexto visual. Tipo, quem trabalha né, com ilustração, dependendo tipo, das cores, né, que é o teu design, tem algo ali mais vintage, ou tem algo mais pop, e etc. Então, nas embalagens também, ter esse cuidado com a cor que você vai escolher é mega importante. Galera, o que a gente tem que entender sobre as cores? É que elas trazem tipo, diversos, né, significados, sensações, tipo, contrastes. Então, as cores é uma das coisas que quando você olhar na embalagem pela primeira vez, é o que você vai perceber e é uma das coisas que vai chamar mais a sua atenção, tá? Tanto que o nosso cérebro, tá, quando olha uma embalagem, a primeira coisa que destaca, tá, que nós enxergamos é as cores. É as cores, depois a forma, depois a imagem ou ilustração e por último é o texto, tá? Então, vocês percebem como a cor é importante, né, diante de todo um contexto gráfico que tem dentro da embalagem, né? Então, através da psicologia das cores, é muito importante a gente entender, né, um contexto, né? O que é a psicologia das cores? É um estudo, né, que revela que cada cor desperta um sentimento, que cada cor desperta algo dentro da pessoa que está observando ela. Então, ela entende como emoções, sentimentos, desejos. E a gente pode ver a atuação de cores em tudo, né? Arquitetura, moda, design, entre outros. Então, para a gente começar a entender essa questão de cores, é mega importante que cada detalhe do produto ou serviço que está sendo oferecido para o consumidor seja, ele vai estimular, ele vai despertar a vontade de comprar aquilo, ou ele vai afastar e não vai despertar a vontade de comprar aquilo, tá? Eu vou dar, por exemplo, um exemplo para vocês. Vamos supor que você coloca uma embalagem, tá? Uma embalagem e um supermercado assim, tipo varejão, tá? De um público C e D, tá? E aí você coloca uma embalagem lá com uma tonalidade preta, tá? E essa tonalidade preta, ela representa algo mais premium, ela dá essa sensação, sabe? Então, dificilmente, se você for no varejo, você não vai encontrar uma embalagem premium, tá? Ou seja, tipo de salgadinho, ou seja, de massas, etc. Por quê? Porque o público que consome aquele local, ele não tem condições de comprar essa embalagem, então não tem por que esse produto estar ali, tá?
Então, sempre que uma embalagem ela vai para o mercado X, ela é colocada ali, né? Então, por exemplo, chega um cliente e me fala, Rafa, eu preciso que você faça um designer para mim de uma garrafa de vinho, tá? E eu vou colocar em alguns pontos, tá? E meu público hoje é público A, público B. Então, eu quero atingir esse público. Então, eu vou traçar quais são os varejos que atendem esse público e vou colocar ali meu produto, tá? Então, a gente tem que pensar, o que é mega importante é no público, tá? Qual que é o público-alvo, quem que é a persona da marca. E aí, as cores vão significar muito na hora da gente fazer a escolha. Então, todo o contexto é mega importante. Se esse vinho, por exemplo, tivesse numa gôndola de um público C e D, ele iria afastar, não ia fazer a pessoa se aproximar e ter vontade de comprar. Então, dependendo do tipo da cor que você escolher, tem dois caminhos, ou você aproxima ou você afasta. E galera, a ordem de prioridade do nosso cérebro, como eu falei para vocês, é cor, forma, imagem, ilustração e por último texto, tá? Então aqui, por exemplo, eu deixei algumas imagens. Quando você olha essas latas ou esses pounds, o que chama atenção de primeira são as cores, né? Que são muito fortes e elas saltam ali. E aí depois você vê a imagem que tá, né? A forma. E por último você vai se importar em ler o texto, tá? E aí tem aquela questão também de hierarquia, tipo, do texto, né? Que aí é um assunto também muito grande, que depois a gente fala sobre isso. Galera, aqui são algumas marcas que eu peguei só pra gente entender como que as marcas se influenciam pelas cores, tá? Então aqui a gente tem aqui algumas tonalidades de azul diferente, tá? E quais são esses tons? A gente tem azul marinho, um azul um pouco mais claro, são azuis no geral, né? E a gente vê uma similaridade de marcas que querem transmitir bastante coisas em comum, né? A gente tem aqui conforto, a gente tem aqui, tipo, tecnologia, a gente tem aqui, ó, Pampers, que é conforto, a gente tem Intel, que é tecnologia, a gente tem IBM, que é tecnologia, a gente tem Bank of America, que é segurança, a gente tem aqui Twitter também, que é uma rede, né, de bastante, tipo, segurança e tecnologia. A gente tem aqui o PayPal, que é um bank também, é tecnologia. A gente tem a Pfizer, que é uma empresa tipo medicinal. A gente tem o LinkedIn, que é aquela questão tipo de segurança, trabalho. Tem BMW, tem Volkswagen, tem Nokia, tem Visa. São marcas que querem transmitir essa questão de tecnologia, de segurança e de conforto, tá? Todas elas. Então, por exemplo, cara, eu sei se eu comprar algo, por exemplo, tipo na Walmart, eu tenho segurança. Tem a Visa, tem a Gap também, que é questão tipo, de conforto. Tem Visa, que é segurança e tecnologia. Então, na grande maioria dessas empresas, a gente consegue ver um desses três pontos: tecnologia, segurança e conforto. Então, o azul realmente ele traz isso, tá? Então, as marcas se apropriam do azul para passar essa mensagem. O que eu falei aqui é segurança, responsabilidade, calma e confiança. Isso é um estudo que está no livro tipo, Psicologia das Cores. Se você pegar ele, você consegue visualizar que o azul transmite esses pontos, tá? Então, grande maioria das marcas se apropriam deles com essa defesa e etc. E aqui eu quis passar isso para as embalagens. Eu peguei algumas embalagens aqui. A gente tem esse tom de azul marinho, né, desse chá, que o chá é um calmante, né? É para transmitir calma. A gente tem aqui essa embalagem de pH, que é uma embalagem tipo de cosméticos, farmacêutica, que é questão tipo de saúde, tipo de conforto, de responsabilidade. Aqui a gente tem outro produto tipo de cosméticos também, né, com azul bem clarinho, que tem essa questão de segurança, segurança com que você está passando. A marca te propõe isso, né? Um produto tipo de CBD, então ela te passa segurança, a marca tem responsabilidade. Então tudo isso é mega importante, tipo, a gente analisar para entender o contexto geral, tipo, das embalagens em que a marca ela é aplicada, né? Tipo, junto tipo, das cores, etc. Aqui eu peguei outro tom, né? Totalmente oposto, peguei alguns tons vermelhos e algumas marcas também
que tem esse tom, né? Então tem tons mais escuros, tons mais claros, mas ambos são vermelhos. E o vermelho, ele desperta uma sensação de desejo, sabe? Tipo, de querer aquilo, né? Instantaneamente. Então, assim, até porque aqui é um trecho, tá? Tipo, do próprio livro Psicologia das Cores, que fala: o vermelho aguça os nossos sentidos, chegando a aumentar nosso batimento cardíaco. Não é difícil ver empresas de fast food utilizarem vermelho, que chama atenção no meio de outras cores e aguça qualquer sentido. O vermelho atrai o olhar e o movimento, fato esse que também faz com que muitas empresas automotivas também o utilizem. Então, é justamente por isso, né? Quando a gente sai, a gente vai no fast food, etc., tem uma guerra muito grande dessas cores, porque realmente ela atrai o olhar pelo contraste que ela tem diante de outras cores. E aqui eu peguei algumas marcas, tá, gente? Algumas marcas que usam vermelho e se apropriam do vermelho. O preto e o vermelho, sim, são cores bastante premium, justamente por essa questão de você querer despertar o desejo, tá? Essa questão de exclusividade. Então aqui a gente tem um grande exemplo, né? Que é um grande case, que é a Red Label. Aqui eu peguei alguns materiais impressos, né? Que são bem trabalhados, mas são chocolates que dá a sensação de premium também. E agora eu vim para o verde, né? E aí eu peguei também algumas marcas verdes, né, de diferentes tons. E o verde representa a saúde e o bem-estar, além de causar uma sensação de frescor ao ser visualizado. Do mesmo modo que o luxo da ausência de cor vem crescendo, o verde tem sido cada vez mais usado para representar a lealdade de uma marca e seu comprometimento com a natureza. O Starbucks, marca gigante de café expresso, abandonou o logo marrom para associar-se ao branding predominante verde e expressar um sentido de comunidade, cuidado com o meio ambiente e conforto do lar. Então, galera, hoje, quando a gente vai para as embalagens, né? Eu, por exemplo, quando eu vejo uma embalagem verde, eu nem li, nem vi nada, mas já vi na minha cabeça que aquele produto ou é saudável, ou é vegano, ou é fit, enfim. Eu tenho certeza que é um desses, e realmente é, tá? Na grande maioria das vezes, quando o produto ele quer passar essa mensagem, que é um produto saudável, tá? É um produto, por exemplo, tipo, sem adição de açúcares, é um produto, por exemplo, que é saudável, etc., ele ou vem no craft, ou ele vem em tons diferentes de verde, tá? E aí, quando eu passo essa cor e eu passo para as embalagens, para alguns produtos que querem passar esse sentimento, né, de saudável, então a gente tem, por exemplo, aqui um chá, né, verde com energia, que é Green with Energy. A gente tem aqui esse chá Green Tea Tussie aqui, né? Então todos eles trabalham com tons diferentes de verde, mas automaticamente no nosso cérebro ele tipo, desperta essa questão de ser saudável, né? De ter frescor, tipo, de ser leve e tudo mais. Então as cores também são mega importantes para passar a mensagem do produto, né, que nós queremos, né? Se é um produto premium, se é um produto saudável. Então você já vai conseguir entender mais ou menos quais cores que você vai escolher para tua embalagem, dependendo, né, de qual segmento e etc que ela for e para qual público que também ela que é mega importante, tá bom? Galera, aqui eu quero fazer um pequeno teste com vocês, tá? E aí é quando eu falo, por exemplo, de escolhermos, né, outros tipos de sabores, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem um iogurte tipo de maçã verde, tá? E a gente vê, por exemplo, que a tonalidade dele, ele quer passar uma leveza, né? Justamente por conta, tipo, dessas ilustrações que tem aqui, né? De formas orgânicas e tudo mais. Então, é um produto leve, não é um produto pesado. Então, se eu fosse desenvolver, por exemplo, o mesmo produto para ele e fosse de uva, por exemplo, qual dessas duas tonalidades que você escolheria? Eu vou deixar você pensar um pouco, tá? Se eu criar um produto para esse aqui teria muito mais a ver, tá? Com o contexto que tá esse design. Justamente por conta da leveza das ilustrações. Talvez, como esse aqui fosse aplicado, talvez funcionaria. Mas esse tom aqui, essa matiz de rosa,
combina muito mais com esses. Então, galera, uma outra coisa muito importante. Quando você for criar uma ou mais unidades para um produto, quando eu falo SKUs, eu digo unidades, tá? Então, essas unidades, por exemplo, eu tenho sorvete de morango, chocolate e baunilha. Então, por exemplo, qual que vai ser a matiz de cor para cada uma delas que eu vou escolher justamente para diferenciação também, né, das embalagens, mas que uma cor também não tenha tanta distância de matiz da outra, tá? Quando eu digo matiz, eu digo tonalidade, tá bom? Então também isso é muito importante levarmos em consideração para as embalagens de uma mesma família. Então, por exemplo, nesse caso, eu usaria esse rosa mais claro, porque tem a ver com esse contexto, tá? E a mesma coisa aqui, galera, eu acho esse vermelhão muito pesado, então também usaria esse tom mais clarinho, tá? Justamente por conta desse produto. Nesse caso, esses dois aqui funcionam, mas eu também continuaria usando esse. Mas aí a gente também tem que se preocupar com a leitura, tá? Porque se a gente usa tons muito claros, se a gente for fazer uma escrita no branco, a gente sabe que o contraste é muito baixo. Então o contraste ele tem que ser bom, tá, galera? Porque assim, você tem que pensar... Desculpa, você não tem que pensar somente em você. Você tem que pensar em outras pessoas que estão indo ao mercado, por exemplo, pessoas mais idosas, pessoas mais velhas, que às vezes não têm uma visão muito boa, então elas vão ter dificuldade tipo, de ter essa relação entre contraste. Então é muito bom a gente pensar no público, tá? Não só o público-alvo, mas pensar no público que pode vir a comprar também. Tá? Uma embalagem ela é feita sempre para ser acessível. Tá? Então isso é muito importante, ser acessível. Então as pessoas, quando eu digo acessível, não é valor, mas acessível, por exemplo, de uma pessoa conseguir pegar e fazer leitura. Então a embalagem, antes de ser linda, maravilhosa, ela tem que ser funcional, tá? Ponto muito importante. E aqui, galera, esse amarelinho aqui, né, quase um branco. Então é o que eu falei para vocês agora, então a gente tem que tomar esse cuidado, tá? Mas o que eu quis passar para vocês nessa aula foi essa questão, nesse ponto, essa questão da matiz e tonalidade de cores para ser uma familiarização e não fugir muito um tom do outro. Imagina que a gente escolhe, por exemplo, um sabor, um azulzinho um pouco claro e para o outro vem um vermelho muito forte, rola uma diferença muito grande, sabe? Então não é bom, não é agradável, até porque a gente tem uma família de produtos e uma família tem que ser muito parecida. Galera, aqui eu peguei uma referência para vocês, tá? Como que as marcas... aqui é a Pepsi, tá? A imagem está em baixa resolução, que eu não consegui ela em alta, mas aqui é a Pepsi, é a evolução que, né, tipo, que ela teve ao longo dos anos. A Pepsi surgiu em 48, né? Então em 48 o branco predominava muito mais do que o vermelho, azul e o branco, né? Que eram as cores principais delas. E aí foi evoluindo, e até a forma da lata depois foi evoluindo. E vocês vão vendo que o branco ele vai sumindo essa proporção aos poucos e a marca vai ganhando uma cor, né? Em 78 a marca começou a usar muito o vermelho e foi descartando um pouco o azul. E foi vendo o vermelho, até que ela começou a adotar o azul. E por que ela veio com o azul? Porque assim, a gente sabe que a Pepsi e a Coca-Cola hoje são grandes concorrentes, né? A Coca-Cola comprou todo mundo, só não conseguiu comprar a Pepsi, né? Todos os refrigerantes, etc. Então a Pepsi, para se diferenciar, para ser azulzinha e não ser a vermelha, né? Como a Coca-Cola começou tipo, a ganhar corpo nessa época, e aí a Pepsi viu, cara, eu preciso, né? Tudo bem que nós somos concorrentes, né? Nós temos o mesmo produto, ambos são cola, mas eu tenho que me destacar ali numa gôndola. Então eu sou azul e Coca-Cola é vermelho. Então o meu consumidor tem que saber isso, né? Ele não tem que ter uma confusão, não. Cara, se eu quero Pepsi, automaticamente vem azul na sua cabeça, né? Não tem outro refrigerante azul no mercado a não ser Pepsi, né? E vermelho, a gente sabe, automaticamente lembra assim que tem Coca-Cola. A gente sabe que tem outros subprodutos, né? Que querem lembrar esses, mas a gente sabe que os grandes players do mercado é Pepsi e Coca-Cola, né? Eu tô dizendo de refrigerante cola, tá?
E aí, quando a gente vê as duas no varejo, a gente tem muito esse destaque, esse contraste realmente de cores, né? Que é a ideia da Pepsi, essa é assim, justamente para não ser confundida com uma Coca-Cola. E a ideia da Coca-Cola é o vermelho, né? Ele é apropriado do vermelho. Então, as duas são grandes concorrentes e se destacam no mercado. Mas é muito legal ver que lá atrás a cor foi muito influente para a Pepsi querer adotar o azul, né? No começo a gente vê que ela queria muito mais vermelho, mas depois ela viu que ela teve que ir pro azul justamente por conta da concorrente que estava crescendo muito no mercado e é tão grande hoje que é a Coca-Cola. Então a gente tem que se diferenciar, temos muito. Isso é mega importante, galera. A diferenciação ela é importante demais em vários fatores, tá? Mas a gente tem que tomar um cuidado, tá? A gente sabe que tem que se diferenciar, mas a gente tem que tomar um cuidado e eu vou explicar para vocês o porquê. Galera, a gente tem assim, eu vou criar uma cor, eu vou pegar um produto tipo saudável, esse produto saudável é um pão e tudo mais, e ele é fit, é em grãos, etc. E aí, instantaneamente, tipo, na sua cabeça, vai vir o verde, porque você sabe que funciona muito bem para o público esse tom, né? É um tom muito fácil, tipo, de se trabalhar e tudo mais. Aí você está sendo clichê, tá? Mas, como que eu consigo fugir do clichê? Você consegue fugir do clichê através de ilustrações, você pode usar o verde, não tem problema nenhum, porque o verde funciona realmente. Mas você pode trazer tons de verde misturados, mesclados, que talvez os players do mercado não usem, tá? Ou até mesmo se arriscar a usar outras cores, né, que tem harmonia com o verde, tá? Não cores muito opostas. E aí, quando você vai para um oposto, muito, muito oposto, a gente tem que tomar cuidado. Imagine, por exemplo, que eu escolho para esse tom uma cor azul. Você acha que o consumidor, na hora, por exemplo, que bateu o olho nesse pão em uma gôndola, ele vai remeter a saudável? Se é um consumidor que eu fiz aquela embalagem para ele, que é o meu público-alvo, que é a pessoa que gosta de se alimentar bem, que vai treinar e etc., se preocupa realmente com a alimentação, ela vai buscar outros. Às vezes, não é porque o produto não é bom, o produto pode ser bom e pode ter de qualidade, mas na hora que ela viu ali, ela não pegou porque as outras marcas, as outras embalagens chamaram a atenção dela justamente por conta tipo, da cor e etc. E ali ela rapidamente olhou ali e pegou. Hoje uma pessoa, gente, ela tem de 2 a 3 segundos para comprar um produto na prateleira, tá? Então é um tempo muito curto para fazer essa escolha. Então a sua embalagem, ela tem que despertar esse gatilho na pessoa rapidamente. Então, como é que eu vou saber isso, por exemplo? Eu vou saber quem é o público, aonde vai vender e se a marca já é conhecida, tá? Então, por exemplo, como assim, Rafa, quem é o público? Eu tenho que saber quem que é meu público, né, como veio para vocês. Quem é meu público-alvo? Quem que é a persona que vai comprar esse produto? É um público mais elitizado? Não é? É um público de tal idade? Ou é um público mais novo? Então, como é que eu posso trabalhar com as cores? Pô, a gente tem, por exemplo, um grande exemplo. A gente tem a Dupont, né? E a gente tem a Des. Ou a gente tem outras marcas, né? Tipo de suco. E a gente sabe, por exemplo, que a Dubem, ela tem uma pegada muito pop, né? Para um público muito mais jovem. E então eles trabalham muito com ilustrações, eles trabalham muito com o tom de voz das embalagens, que a linguagem da embalagem é muito divertida, né? E quando a gente vai para a Des, que é um público muito mais velho, né? Que eles focam, etc., a gente sabe que são cores mais sóbrias, a gente sabe que não é ilustração, que já é imagem, né? De produtos reais, porque aquilo é o que desperta o interesse naquele determinado público. Então são dois produtos que são concorrentes um do outro, mas eles se diferenciam bastante por conta do design e da mensagem que eles querem passar na comunicação, no tom de voz, no tom verbal, etc. Então, por exemplo, um outro ponto, se a marca já é conhecida,
você consegue ter maior liberdade de trabalhar nas embalagens, né? É claro que a marca vai ter um guide, vai ter tudo isso, mas, por exemplo, se você pegar hoje, tipo, a Nestlé é uma marca conhecida, então qualquer embalagem que você aplicar a Nestlé ali, a pessoa já vai saber, pô, é um produto tipo da Nestlé, né? Então, tem qualidade. Então, mas ela vai querer pegar para ver, né? Então, a Nestlé já pode, por exemplo, escolher outras cores, sabe? Até para se destacar dos concorrentes, né? Porque ela tem uma confiança muito a mais, porque a marca dela já é consolidada. Mas mesmo assim, eles fazem teste A e B. O que é teste A e B? Eles fazem com duas cores e vê qual que a galera gosta mais, né? E aí, dependendo qual que a galera gosta mais, eles colocam no mercado. Então, isso é muito importante também. Tá? É claro que um pequeno empreendedor e um médio empreendedor, ele não tem capacidade de fazer teste A e B, não. Ele vai na direta, aqui ele vai funcionar através de pesquisas que foram feitas, etc. Então é mega importante que nós, designers, entendamos isso, né? Entendamos isso para conseguir aplicar no nosso design. Né? Cara, as cores para minha embalagem, eu tenho que ter muito cuidado. Tá? Então você tem que tomar esse cuidado porque as cores, elas envolvem muita coisa. Elas envolvem, por exemplo, a sensação que a pessoa vai ter quando olhar, vai despertar, por exemplo, quem que é o público, vai despertar até mesmo qual o valor daquele produto, se é caro, se é barato. Então, gente, é mega importante a gente tomar cuidado com as cores que nós escolhemos para os nossos produtos, tá bom? Aqui, por exemplo, gente, por exemplo, eu trouxe para vocês alguns exemplos, tá? Então, por exemplo, eu fiz duas marcas, né? Tem essa marca aqui, que eu peguei na internet, esse suco aqui, e tem esse aqui. E aí eu pergunto para vocês, qual que é varejo? Então, é o que eu falo para vocês, né, gente? Qual que é o ponto de contato que a marca vai ser vendida? Isso é muito importante, influencia muito no teu design, e você não sabe o quanto. Porque, assim, quando a marca ela vai para o varejo, ela tem que ser muito clara, ela tem que ser muito explícita, tipo, na mensagem que ela quer passar de forma muito rápida, tá? Então, por exemplo, a gente tem que pensar em todos os públicos, tá? Então, como eu falei pra vocês, a embalagem, ela tem que ser funcional. Então, aqui, gente, é um exemplo muito besta, tá? Mas vocês, tipo, vão conseguir entender e a marca tem que pensar assim. Então, por exemplo, eu estou indo no mercado, certo? Eu não sou obrigado a saber o que é uma laranja. Independente, tipo, né? Minha classe social, B, C, D. Não sou obrigado a saber o que é uma laranja. Não sou obrigado a saber o que é uma framboesa. Não sou obrigado a saber o que é uma lichia. Né? Às vezes, a gente só vai lembrar do sabor quando a gente busca lá no nosso cérebro que a gente já viu esse produto e já consumiu esse produto. Fala, putz, lembrei, esse produto aqui é bom. Então, quando você for no varejo, e você vê, por exemplo, Tang ou aquelas grandes empresas tipo de suco, por exemplo, que trabalham com grandes imagens no rótulo, imagens mesmo assim, bem explícitas, bem trabalhadas, bem bonitas, é porque elas querem mostrar que esse produto é um produto de laranja, né? Claro, que remete à cor, e o rótulo também, ele vai ter uma ligação, não adianta eu criar um rótulo roxo e colocar uma laranja, ele vai despertar uma confusão, tá? Então, nesse caso, tá, no varejo, porque no varejo a gente sabe, gente, que vai todo tipo de gente, tá? Gente, criança de 10 anos até adulto de 80 anos, idosos. Então, assim, todos eles têm que entender que isso é um suco de laranja, tem que passar uma fácil mensagem. Quando ele lê uma gôndola, ele vai pegar, vai pôr no carrinho e vai embora, tá? Então, o varejo são produtos os seus produtos têm que ser muito claros, tá? Agora, vamos supor, por exemplo, esse aqui do lado, tá? Ele funcionaria no varejo, gente? Ele funcionaria também, mas não esse mesmo varejo, tá? Não. Ele funcionaria, por exemplo, em um mercado de condomínio de classe A, ou em um mercado de um bairro, né? Aquelas adegas. E seria um suco também, mas é um suco muito mais premium. E quando a gente falou de cor atrás, né? O preto, ainda mais fosco, ele traz muito essa sensação de premium, sabe? Então, assim, gente, por exemplo, a pessoa que gostaria de comprar esse produto iria ver ele em uma gôndola, ele ia ter que ler, tá? Para saber que esse produto, por exemplo, é um suco de abacaxi
Esse aqui é um suco vegano de caule com... É pequenininho, não consigo ler. Esse aqui é de melão, tipo com melancia e tudo mais. Então a pessoa tem que ler em letras miúdas. Então, por exemplo, um idoso às vezes não ia conseguir ler e entender esse produto. Então esse produto aqui, ó, bota um X aqui, ele não é funcional para o varejo, tá? É funcional, claro, para hipermercados, para redes que atendem esse público AA, que comprariam, que gostariam, etc. Mas, claro, se a gente for pensar em design, os dois são bonitos, tá, gente? Sei que a maioria aqui vai preferir esse, porque é mais minimalista, mais simples, etc. Mas os dois funcionam. Mas, esse aqui tem um tipo de público, e esse aqui tem um tipo de público completamente diferente. E aí esse aqui também tem um ticket médio maior, né? Justamente por conta que ele é de vidro, tem um acabamento diferente, esse aqui é de plástico. Então, assim, esse aqui é muito mais barato que esse, tá, gente? Então, consequentemente, a gente já consegue ver qual dos mercados que vai ser vendido, qual que é o público, a gente já consegue visualizar tudo isso nessa imagem que eu passei para vocês. Então, esse aqui, ele venderia um e-commerce, ele venderia em um hipermercado de bairro, nobre e tudo mais, tranquilamente também, tá? Mas esse aqui tem muito mais cara de varejo, de fato, e tem. Galera, aqui a gente tem um famoso clichê que deu certo, tá? E quando falo de clichê que deu certo, vocês vão entender o porquê. Tem grandes marcas, tá? Que acabam tendo um posto no mercado, né? Acabam sendo o grande player, né? De um certo tipo de produto ou segmento, né? Então, por exemplo, hoje quando a gente vai em um mercado, a gente vê que as marcas, né? Por exemplo, tipo, nesse segmento de salgadinhos, elas têm muitos sabores, né? Churrasco, queijo, cebola, entre outros. E a gente vê que todos eles têm a mesma cor, né? E eles ficam na mesma gôndola ou bem aproximado um dos outros, né? Então isso é um fator mega importante também. Então, se eu, por exemplo, hoje fosse criar um produto de salgadinho de cebola, eu poderia escolher outra cor? Sim, eu poderia. Mas será que funcionaria tanto quanto essas? Aí que tá. Porque as pessoas hoje, elas identificam pela cor o produto. Então, se eu vou no mercado e eu vejo lá, por exemplo, eu quero cebola, eu sei que o verde é cebola. Porque eu tô acostumado. Você vai no mercado, você sabe. Tem a imagem que tem, mas o que vai chamar atenção sua primeiro vai ser a cor. A cor do produto. A Ruffles aqui usa o verde, mas usa com a identidade da Ruffles. Então eu sei que aqui é a Ruffles porque a identidade deles é bem forte, bem consolidada hoje e todo mundo reconhece. É um produto, né, tipo da Emma Chips, da PepsiCo, etc, enfim. Então, os outros também se apropriam do verde para falar desse sabor, tanto Pringles quanto Stax, quanto Cebolitos, grande player do mercado, porque cebola hoje se apropriou do tom verde, tá? Então, você percebe isso como de queijo, também você vai ver todos eles vão usar um tom laranja ou amarelado, mas muito próximo assim dessa linha, amarelo e laranja, entre outros. Então, você pode sim ir para outra cor, mas talvez, como no varejo ele passa muitas pessoas, seu produto vai ficar de lado, justamente porque a cor que você escolheu, nesse caso, tá, quando vai para o varejo, não foi legal, não agradou, tá? E ao mesmo tempo, tem outras marcas que usam salgadinho, né, todos iguais, mas todos, por exemplo, tipo de cores preta. Acho que tem um que é até patrocinador da Champions League. É preto, né? Acho que grande maioria é preto e branco. Ele é um salgadinho realmente mais premium, tá? Então, ele acaba sendo muito mais caro que esses, né, que são mais varejo, mais popular. Então, ele consegue tranquilamente usar outro tipo de cor para se destacar, né, diante desses players aqui. E aí, galera, eu queria também explicar para vocês aqui um case, né, do Burger King. O Burger King que mudou de cor, né? Ele trouxe agora esse logotipo, né, que é o antigo, né, que eles já usaram anteriormente, né, por muito tempo. E, galera, calma aí, a gente vai pra lá. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Eu quero explicar pra vocês também uma coisa, tá? Aqui a gente tem esse exemplo aqui, né, que é do varejo e tudo mais. Mas também, eu tenho certeza que vocês já viram
marcas de Coca-Cola, não é Coca-Cola, mas de cola, né, tipo de refrigerante, que usam vermelho. Ou tons muito próximo também de Coca-Cola, né? Quando você vê, por exemplo, uma bolacha tipo de chocolate, né? Você vê que a grande maioria delas tem um marrom, morango, né? Tipo, tem tons de vermelho, ou tons um pouquinho mais rosados. Justamente, gente, porque são cores, né, que remetem ao sabor, que remetem ao tipo de produto, mas são cores também no varejo que o consumidor identifica rapidamente de qual linha que é, né, de qual sabor que é o que ele está procurando. Então, hoje, as pessoas vão no mercado, elas não querem ficar olhando, perdendo muito tempo, não. Elas vão lá, pegam, põem no carrinho e vão embora. Elas querem fazer aquilo o mais rápido possível, porque o mercado hoje se tornou algo chato, né? E ainda mesmo em pandemia, a gente tem que ter esse cuidado, né, de não ir. Então, tem cidades e regiões que a pessoa compra por aplicativo, ela consegue comprar com mais calma ali, mas mesmo assim, ainda é importante a gente ter esse cuidado, assim, cara, dependendo do tipo que você vai criar, se ele vai para o varejo ou se ele vai para o e-commerce, você consegue. Se ele vai para o e-commerce, você consegue já ter uma liberdade diferente, tá? Você consegue já escolher outras cores. Por quê? Porque no e-commerce você aborda o consumidor de outra forma. Você aborda ele através de imagens, né? Que você vai ser tipo patrocinado, de vídeos. Você vai ter uma página, um site único exclusivamente para o seu produto, onde você vai chamar atenção único exclusivamente ali do teu cliente, não vai ter uma guerra, né, que nem no varejo, em Gôndola, que tem várias marcas brigando ali entre si para ver quem chama a atenção do consumidor. Então, são pontos muito diferentes e que vai sim interferir no teu design final, tá? Bom, galera, então voltando, aqui a gente tem o Burger King, aqui a gente tem o antes e depois, né? A gente tem aqui o atual, né? Depois desse redesign, esse rebranding aí que foi, particularmente para mim, foi incrível. E a gente vê que eles conseguem trabalhar muito com essa questão de cores. Eu vi uma entrevista do CEO do Burger King e perguntaram por que eles tiraram o azul da marca, né? E eles foram muito bem claros e falaram: o azul não era uma cor que a gente hoje foca muito nessa questão de natural, né? Tipo, de saudável. E hoje, por exemplo, eles trouxeram, né, pro cardápio já faz um tempo alguns hambúrgueres, né, que são veganos. Não é pra ser galera mais light e tudo mais, mais saudável, que gosta realmente de se alimentar bem, né? E caso queira procurar o Burger King, ele vai ter essas opções. E o azul é algo muito artificial, sabe? Porque o azul não é uma cor que tem nos alimentos. Então o azul é algo mais artificial. Lembra que a gente estava falando lá atrás, tipo, das cores azuis que são usadas em marcas, né? Tipo, de tecnologia, de segurança e tudo mais. Então, assim, não tem por que isso tá no logotipo do BK. E realmente foi muito assertivo isso e foi muito importante. E é muito legal como eles mostram isso nas cores e nos produtos. Aqui eles são muito claros, né? Aqui, por exemplo, eles usam as cores, né? E a gente vê aqui que são as cores aqui tem o amarelo, tá vendo? Tipo, do queijo, tem o marrom do hambúrguer, tem o vermelho, tipo, do tomate, tem a cor do hambúrguer. E a gente vê que são cores que realmente são cores que se refletem aqui no hambúrguer, sabe? Isso é visto de uma forma muito clara, porque passa a mensagem, né, cara? É um produto realmente... A gente tá indo mais pro natural, né? Eles querem que os consumidores que gostam disso, eles comecem a perceber. E aqui eles focam muito nesses ícones também bem naturais, né? Como tipo vegetais, etc. E aqui as cores, né? Como eu falei para vocês, são muito importantes, porque aqui, ó, essa aqui é um hambúrguer, né? À base de planta, então que são hambúrgueres veganos. Então eles usaram verde. Por que o verde? Porque o verde é saudável. O verde mostra isso, tipo, né? Tipo de saudável. Então, olha aqui que legal que eles usaram muito verde aqui nesses pôsteres aqui para falar que são verdes, mas são tipo crocantes. Aqui ele fala, né, tipo da cebola. Aqui ele fala, tipo, né, dos tomates, mas são as cores da marca muito bem aplicadas, remetentes a cada tipo de produto, né, a cor. Então a cor nesse case, ela foi incrível e a forma que eles aplicaram. Então, nas embalagens também é assim. A gente tem que tomar muito cuidado com as cores que nós vamos usar nas embalagens, o porquê, o que aquilo vai despertar, qual que vai ser o tom de voz que você vai usar tipo, nas embalagens. Então, tudo isso é mega importante, tá, gente? Então, assim, um produto,
para sobreviver, ele precisa do público, tá? Não é o público que precisa do produto. Então, se eu deixar um produto lá na gôndola e o consumidor não for atraído, não gostar, aquilo vai falir, não vai para frente e automaticamente a empresa vai quebrar. Então, todo produto tem que ser pensado para o consumidor, que vai comprar ele. Tá? Então, o produto ele depende única e exclusivamente do consumidor. E o público não depende do produto, tá? Então, o ponto mais importante é você pensar em um novo produto, são pessoas, tá, galera? São pessoas. A gente sempre tem que pensar em pessoas antes do design, tá? Então, anota isso. Pessoas antes do design. Isso é mega importante, tá? Agora, por exemplo, quando a gente vai para o segmento de farmácia, para o segmento tipo de cosmético, sim, as cores têm muita influência, mas não tanta. Por quê? Porque a pessoa que vai até a farmácia e já sabe o nome do remédio que ela quer. Ela não fica escolhendo, eu quero esse. Não, ela quer o nome do remédio que ela quer. E quem dá é o farmacêutico. Então, quando a gente fala de remédios e etc., ele tem que ser o máximo de informativo, né? Tem que ter tudo ali na frente e tudo mais. A bula tem que ser muito explícita, mas aí, se você fizer Boxmap, você vai aprender bastante sobre normas também de cosméticos, de farmácia, de tudo, tá? É bem completo. E lá, aqui é um contexto mesmo de embalagens no geral, tá, gente? Isso aqui funciona muito e tenho certeza que se você personalizar nessa aula, você vai saber quando pegar um projeto de embalagem, você vai saber pensar quando for de uma forma muito boa, assim, como for escolher as cores, qual cor que eu devo usar, qual que eu não devo usar e etc, tá bom? E sempre pergunte para o teu cliente se é varejo ou é e-commerce, tá? Quais são os pontos de contato de venda daquele produto, tipo, diretamente. E, galera, é muito importante nós criarmos uma persona para o produto, tá? Entender os pontos fortes e fracos do consumidor e o que faz ele consumir o produto e por que ele quer consumir, tá? As empresas, normalmente, elas fazem essa estratégia, né? De entender, por exemplo, cara, por que o consumidor vai comprar o meu produto? O meu produto vai estar do lado, por exemplo, de uma marca muito grande, de uma gôndola, né? Vamos supor que eu vou criar um iogurte, tá? E esse meu iogurte, ele tem, tipo, muitas vitaminas, é um iogurte, tipo, saudável, leve, e eu quero que a pessoa veja isso, né? E como que eu vou mostrar isso para ela na gôndola, por exemplo? Então é muito importante a gente criar uma persona, entender quem que é nosso consumidor, né, e tudo mais. Então no Boxmap também tem uma aula bem aprofundada sobre público-alvo mesmo, como você criar ali uma persona, isso também é muito importante. Mas, por exemplo, galera, a do bem, ela comunica de uma forma muito clara, ela comunica pelas ilustrações, ela comunica tipo, pelas cores, ela comunica mesmo. Se você ver ali algo besta, mas, por exemplo, agite antes de beber, da do bem, tá lá, tipo, chacoalhe antes de beber, sabe? É uma brincadeira, é uma troca de palavras que ela consegue, tipo, se diferenciar dos players do mercado, sabe? Então ela tem esse tom de voz único e exclusivo que é dela. Então, gente, antes de escolher as cores para sua embalagem, faça uma pesquisa, tá? Que é mega importante, uma pesquisa de concorrentes, analise cada um deles, veja onde você pode se destacar, onde você pode se diferenciar e buscar aí qual que vai ser a cor certa para o seu produto, né? Se é um produto mais leve, é um produto tipo varejão, que você pode brincar com as cores, enfim, gente, tem uma variedade muito grande, mas é muito bom a gente, antes de começar a criar, antes de começar a desenhar, fazer uma leve pesquisa, sabe? Pô, se não dá para você ir no mercado por causa hoje, né, tipo, da quarentena, tipo, na internet, sabe? Quais são as empresas, tipo, de suco de caixinha, as empresas que, tipo de biscoito, sabe? Quais são os teus concorrentes diretos, indiretos, quais têm os preços, os valores ali aproximados, onde que o teu produto vai se diferenciar. Então, todos esses pontos, gente, são muito importantes, tá? Antes de você começar a criar um design ali. Então, lembre-se sempre, pessoas e depois produto e design, tá bom? Galera, é isso. Essa foi a segunda aula da Semana da Embalagem. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha anotado, porque quando a gente fala de cores, eu tenho um cuidado muito especial. Eu testo muitas coisas, muitas vezes, para ver qual que vai ter uma harmonia ali melhor com o produto, né?
e tenho que defender aquilo de forma muito clara ali para o meu cliente. Espero que você tenha gostado, gente, de mais uma aula. Espero que você tenha anotado. Essa aula vai ficar salva, tá? Se você quiser compartilhar com seus amigos depois, vai ficar salva. Só vai sair do ar no sábado. Então tem até lá para vocês conseguirem ver, tá bom? E é isso, galera. Então, amanhã vai ter a aula 3, que vai estar muito boa também. Tenho certeza que você vai gostar bastante. É um conteúdo muito bom. E então, tem mais 2 dias aí de aula. Então, tenho certeza que nesses 2 dias você já está aprendendo bastante. Se você tá vendo a aula de hoje, mas você não viu tipo, a aula de ontem, então vai no vídeo de ontem também, que tenho certeza que vai estar muito bom. E você vai gostar muito. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês amanhã. Valeu!